Olá, turma do sétimo ano, boa tarde. Hoje, 12/3, teremos nossa aula de matemática. Mas antes de iniciarmos a aula, vamos assistir aqui um vídeo motivacional muito importante sobre as dificuldades que nós enfrentamos, porém que podem ser superadas através do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso empenho. Então, que vocês possam assistir com atenção esse vídeo e logo em seguida ao vídeo nós estaremos iniciando a nossa, a nossa aula de matemática. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Oh, campeões, Deus dá asas. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Então, turminha, que vídeo bacana, né? Mostrando a importância de nós sermos perseverantes e corrermos atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, daquilo que sustenta a nossa vontade de continuar caminhando e lutando. A nossa aula hoje é sobre lucro e prejuízo. É uma aula que foi recomendada pela Secretaria de Educação. Então, todas as escolas estão trabalhando também esse mesmo tema. É um tema bastante interessante. Você pode se questionar, mas professor, por que é que eu tenho que estudar sobre lucro e prejuízo? Pronto, é muito importante. Lucro e prejuízo é algo que está nos nossos dias, certo? Diariamente. Quando você, por exemplo, compra algo e vai vender algo,
você está correndo o risco de ter um lucro ou um prejuízo. O comerciante ele tem que estar diariamente por dentro de quanto é que está o seu lucro ou se ele não está tendo prejuízo. Então é algo bem bacana, é uma aula simples, conteúdo simples, que vocês vão entender perfeitamente. Então que nós possamos ter uma boa aula. Aqui, pessoal, é sobre essa matemática financeira da qual a gente está falando. Como é que eu consigo calcular o lucro de um determinado objeto que eu comprei e depois eu acabei revendendo? Como é que eu consigo calcular esse lucro? Como é que eu consigo saber se eu tive realmente lucro ou se eu tive um prejuízo? Ou se eu não tive nem lucro nem prejuízo. Pronto. Aqui eu destaquei para vocês, certo? A fórmula. Existe aqui duas fórmulas para conseguirmos calcular a questão do lucro. E essa fórmula seria interessante vocês notarem no caderno de vocês, porque para fazer a atividade vocês poderão precisar dela e para entender melhor como é que se calcula o lucro. Pronto. O que é o lucro? O lucro, pessoal, é quando eu compro determinado objeto, que eu vendo aquele objeto e que eu consigo um saldo positivo. Por exemplo, eu comprei um celular por R$ 500, certo? Esse celular, ele saiu para mim por R$ 500. Depois de um mês, eu vendi esse celular por 700, ou seja, eu comprei por um preço e acabei vendendo mais caro. Então, essa diferença que eu tive, eu posso chamar ela de lucro. Pronto, o lucro é justamente a diferença positiva de um determinado objeto que eu comprei e acabei vendendo. A venda é o valor pelo qual esse determinado objeto ele foi vendido. É o valor total. O custo é o valor que esse objeto saiu para mim. Vamos voltar para o exemplo do celular. Esse celular eu comprei por R$ 500, então eu posso dizer que o custo ele foi de R$ 500, certo? Ele saiu para mim, ele me custou R$ 500, tá bom? O prejuízo é quando eu tenho um saldo negativo, quando eu compro por um determinado valor e eu acabo vendendo mais barato do que o preço que eu comprei. Então isso aí nós chamamos de prejuízo. Então esse celular ele custou para mim, o custo dele foi de R$ 500, a venda dele, vocês lembram? Eu falei que tinha vendido o celular. A venda dele, pessoal, saiu por R$ 700, certo? Vamos supor que eu vendi por 700. A venda dele saiu por 700. Eu queria saber quanto foi o lucro que eu tive nessa venda. Aí, para mim saber o lucro, eu vou ter que fazer. O lucro é igual a venda menos o custo, tá bom? Lucro é igual a venda menos o custo. Ou seja, se eu pegar o preço da venda, que foi 700, menos o preço do custo, que foi 500, eu vou ter o lucro. Ou seja, o meu lucro está aqui embaixo. O meu lucro foi de R$ 200. Por quê? Porque 700 menos 500 é igual a 200. Eu comprei ele por R$ 500 e vendi ele por 700. Então eu lucrei R$ 200, certo? Nessa venda. Então, outro detalhe também interessante para vocês compreenderem é assim, essa é outra fórmula, né? Tipo, muitas das vezes eu quero saber, por exemplo, eu comprei determinado objeto por R$ 10, certo? Eu quero ter um lucro de R$ 5 em cima desse objeto. Quanto é que eu tenho que vender? Eu comprei um determinado objeto
por R$ 10. Eu comprei um fone de ouvido por R$ 10. Eu quero ter um lucro de R$ 5. Quanto é que eu tenho que vender esse objeto que foi comprado por R$ 10 para me ter um lucro de 5? É muito fácil. Eu vou pegar essa segunda forma que eu circulei, que diz que a venda ela é igual ao lucro mais o custo. Então, a minha venda ela vai ter que ser... Quanto é o lucro que eu quero ter em cima desse fone de ouvido? Eu quero ganhar R$ 5 em cima do fone de ouvido. E quanto foi que ele saiu para mim? Quanto foi o custo? Foi R$ 10. Então, eu comprei algo por R$ 10, quero ter R$ 5 de lucro na venda desse produto, então a minha venda ela vai ter que ser de R$ 15. Então, para mim ter um lucro de R$ 5 no fone de ouvido que eu comprei por 10, eu vou ter que vender ele por R$ 15. Então, se ligue, as duas fórmulas, certo? Importante para você saber se você tem lucro ou tem prejuízo é justamente essa aqui que eu coloquei, tá bom? Essas duas aqui, ó. Essa primeira, lucro é igual a venda menos o custo, é para você saber quanto foi o lucro de uma venda. E essa segunda, a venda, o lucro mais o custo, é para mim saber por quanto é que eu tenho que vender determinada mercadoria colocando o meu lucro em cima, tá bom? E o prejuízo, professor? Quando é que acontece o prejuízo? Pronto, vamos lá para a exemplificação sobre o prejuízo. Eu comprei determinado objeto, por exemplo, por R$ 20, certo? Esse objeto ele saiu para mim pelo um custo de R$ 20, tá bom? Eu vendo esse determinado objeto, o preço de venda dele vai ser de R$ 15. Ou seja, o prejuízo que eu tive foi de menos 5. Mas como assim, professor? Como e quando acontece o prejuízo? O prejuízo acontece, certo? O prejuízo acontece quando o preço do custo representado pela letra C, certo? Quando o preço do custo representado pela letra C, ele é maior que o preço da venda. Por exemplo, ele saiu para mim, quando eu comprei, por R$ 20, foi o custo dele para mim. Mas quando eu vendi, representado pela letra V, ele saiu para mim, eu vendi por 15, ou seja, então aqui não houve lucro, houve um prejuízo. Existe outra situação também, que vamos considerar aqui, o preço de custo foi de 20, o preço de venda foi de 20. Ou seja, o custo eu comprei por 20 e vendi por 20. Então, nessa situação aqui, eu posso dizer que nem tive lucro, mas também não tive prejuízo. Então, pessoal, a matemática financeira, quando nós falamos sobre lucro e prejuízo, é uma atividade bem simples, é uma matéria simples. Nós não trabalhamos aqui com a questão das porcentagens, nós vamos deixar para trabalhar o lucro em porcentagem em outra oportunidade. Trouxe primeiro para vocês os conceitos básicos, isso aqui é só o básico, para vocês terem uma noção de como calcular o lucro, certo? Calcular o preço de venda e entender essas fórmulas aqui, que são muito importantes, tá bom? Então, estarei também passando uma atividade sobre conteúdo. Tenham todos uma ótima tarde, se cuidem, se protejam.